Olá, a gente vai ler hoje Gênesis 39. A gente vai estudar a Bíblia toda juntos, todo dia, um capítulo. E a gente está em Gênesis 39. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Na descrição desse vídeo tem um link da playlist para você começar do início. Gênesis 39, né? Capítulo 37, o livro de Gênesis vai dizer que vai contar a história de Jacó. Só que ele conta a história de José. Aí ele dá uma pausa. Aí no capítulo 38 conta a história de Judá. Aí volta para José. José já sendo levado para o Egito, né? Gênesis 39 diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Né? A gente lembrar que os irmãos de José tinham vendido para os ismaelitas que estavam passando por ali. E aí eles levaram para o Egito e venderam para Potifar, que era oficial do faraó. Provavelmente um homem muito rico, a gente não tem noção. Porque o Egito era o país mais rico nessa época. E imaginem o oficial do rei do Egito. O oficial do rei do Egito. Eles vão e vendem José. Então, eles devem ter lucrado até muito dinheiro. Devem ter... eles compraram por 20 moedas de prata. Devem ter vendido por um preço muito maior. Versículo 2. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono Egito. A gente vai ver que Deus estava com José. A gente não pode pensar assim, olha, José foi jogado na cisterna, aí foi vendido como Egito, foi vendido como escravo, levado para o Egito, longe de seu pai e sua mãe, e lá no Egito a sua mãe deve ter morrido. Lá no Egito ele está sendo escravizado. E, na verdade, não era para ele ser escravizado. Ele é da nobreza. Ele é filho do cara mais rico de Canaã. E ele está sendo escravizado porque os irmãos odiavam. Ele deveria pensar assim: Deus me abandonou. Mas a Bíblia diz que Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Olha só, um escravo sendo muito próspero. E ele estava na casa do dono dele, o Potifar. Versículo 3. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Veja bem. Os irmãos venderam José para os ismaelitas. E aí José, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele era o irmão mais novo, né? Eu acho que o segundo mais novo, porque Benjamim já tinha nascido. Mas ele era o mais novo, que eles deveriam ser protegidos por eles. Eles o vendem como escravo. E aí, só que a vida dele começa a melhorar, porque Deus está com ele. Ele deixa de ser escravo dos ismaelitas para ser escravo do oficial do faraó. Então, você fala assim, escravo do mesmo jeito. Mas ele vai estar na casa do Potifar, um lugar muito melhor. E aí ele é promovido a mordomo. Ele agora não é mais escravo, ele é mordomo. Ele é o gerente da casa de Potifar. Ele toma conta tudo que Potifar tinha. Ele que toma conta. Versículo 5. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Então, tanto na casa de Potifar como no campo, quem cuidava era José. Alguém ia perguntar alguma coisa para Potifar, vai ver com José. Versículo 6. Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada.
a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José reconhece que o pecado dele não seria apenas contra Potifar, mas a preocupação de José é porque ele pecaria contra Deus. Versículo 10. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Não importava o lugar que José ia, ele prosperava. Por isso, é o pior lugar, ele prosperava, porque o Senhor era com ele. Você deve olhar assim: um escravo não é próspero, mas ele prosperou. Um preso não é próspero, mas ele prosperou. Porque prosperar tem a ver com dominar. Quando Deus criou o ser humano, a gente viu, em Gênesis 1:26, Gênesis 1:28, que a ordem que ele deu ao ser humano era para ele dominar sobre todas as coisas. Isso que o José estava fazendo. Ele foi vendido como escravo para Potifar, para trabalhar na casa de Potifar como escravo. Só que ele dominava lá. O que significa dominar? Significa fazer as coisas por excelência. Ele fazia tudo, em tudo ele dava o melhor. A gente tem que lembrar daquele sonho que José teve. Lembra? O primeiro sonho que ele teve contra os irmãos, ele sonhou que ele e os irmãos estavam amarrando feixes e os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. Sabe por quê? Porque ele amarrava o feixe bem apertado. Ele fazia por excelência, enquanto os irmãos faziam de qualquer jeito, e os feixes dos irmãos se soltavam diante dele. Tudo que José fazia, ele fazia o melhor. Por isso que os irmãos o tinham inveja e o venderam como escravo. E aí ele foi para a casa do oficial do faraó. O oficial do faraó colocou como um mordomo, porque tudo que ele fazia dava certo. Por quê? Porque Deus era com ele. Por quê? Porque ele fazia tudo com excelência. E aí, essa mulher, a mulher do Potifar, ela faz a situação, ela
o acusa de estupro. Ela o acusa de... Aliás, ela o acusou de ter tentado estuprá-la. E aí ele é preso. E lá na cadeia, ele prosperava de forma que o carcereiro colocou para tomar conta dos outros presos. E não se preocupava. Tudo que ele fazia era com excelência. Só lembrando, José é o maior tipo de Cristo da Bíblia. O maior tipo de Cristo é José. Nesse capítulo, a gente vê que o Senhor Deus estava com José da mesma forma que o Senhor Deus estava com Jesus. Quando a mulher de Potifar põe os olhos em José, começa a cobiçá-lo, a mulher de Potifar representa o sistema religioso da época de Jesus, os fariseus, que eram espiritualmente prostitutos. E eles colocam os olhos em Jesus para tentar corromper Jesus. Só que Jesus se recusa a se corromper com eles, a se deitar com eles, a se prostituir com eles. E todos os dias os fariseus tentavam corromper Jesus, mas eles se recusavam. E eles não conseguiam encontrar nenhuma falha nele. E aí eles o acusaram falsamente para que ele fosse morto. Amanhã a gente continua essa história. Parece até uma novela, a história de José. E é isso. Se você gostou, curta esse vídeo, comenta o que você achou, compartilha para abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.